sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre
Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são todos a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém. Amém. Deus seja louvado. Glória a Deus. Irmãos, aqui nós vamos fazer um comentário, observando bem cada detalhe. A situação, irmãos, que o povo, a nação eleita de Deus, estava vivendo no cativeiro. Eles mesmos julgavam como se fosse um cemitério de ossos sequíssimos. Eles já se consideravam mortos. Mas Deus, irmãos, Ele mesmo na desolação, Deus traz esperança. Amém. Deus traz esperança. Ezequiel, irmão, como profeta, ele falava da parte de Deus para o homem, e o homem falava da parte do homem para com ele, para que ele apresentasse a Deus. E Deus chama Ezequiel e fala para Ezequiel, numa visão, preste atenção, numa visão, não foi literal, uma visão. Ezequiel foi levado em espírito a um vale de ossos secos, um cemitério, segundo a palavra. Deus leva Ezequiel a um cemitério, que no cemitério só encontra o que, irmãos? Só morto, não é? Só osso, restos mortais. E quando Ezequiel chega ali, e ele presencia aquele vale muito extenso, cheio de ossos sequíssimos, Deus então pergunta para Ezequiel: Ezequiel, é possível esses ossos reviver? Aleluia, meu Deus. Claro que se fosse eu, às vezes sou precipitado, eu poderia até falar diretamente, mas Ezequiel, você é um profeta, um homem de Deus, conhecedor do Deus Todo-Poderoso. Ezequiel disse assim: olha, só o Senhor sabe. Porque Ezequiel reconhece e reconheceu que Deus é o Deus do impossível. Assim como nós também reconhecemos que tudo é possível para Deus. Aleluia, meu Deus. A resposta de Ezequiel foi essa: Senhor, tu sabes, eu não sei de nada, mas segundo a tua vontade, eu creio
que esses ossos podem sim reviver. E Deus, irmãos, fala para Ezequiel: Ezequiel, começa a andar no meio desse vale. Aleluia, meu Deus. Você vai falar a minha palavra. Aleluia, Deus. Você vai falar a minha palavra. Glória a Jesus. E quando você falar, Ezequiel, eu vou fazer acontecer o milagre. Oh, glória, aleluia. Quando nós falamos, não é nós que fazemos o milagre, mas é o poder da palavra de Deus que realiza todo o milagre na nossa vida. E Ezequiel, naquela visão, Ezequiel começa a andar para lá e para cá. E Deus disse assim: Ezequiel, fala para esses ossos, para que eles possam ouvir, e eu vou fazer que eles recebam de volta a vida. Glória a Deus. E quando Ezequiel começa a andar e falar, Aleluia. osso seco, ouve a palavra do Senhor. Já pensou pregar assim, irmãos? Já pensou, pastor? Chegar no ossos secos. Ali era uma visão, mas Ezequiel estava ali. Nesta visão, ele estava ali. E Ezequiel disse: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E o Senhor diz que vocês vão receber a vida de volta. Aleluia, meu Deus. E quando Ezequiel começa a falar, ele começa a ouvir os ruídos. Irmãos, pela visão, centenas e milhares de ossos. Osso de João, osso de Maria, osso de Pedro, osso de Joaquina, osso com osso, na visão, na mesma pessoa, vinha osso, não um osso meu pegava no osso do irmão Edinaldo, não, osso sobre osso, de cada um se juntando, e se tornou o que, irmãos? Segundo a palavra de Deus, um grande exército, um poderoso exército estava ali agora. Só esqueletos, irmãos. Só os esqueletos. Mas já estava, pelo menos, formado o esqueleto. Deus então fala para Ezequiel: Ezequiel, chama o meu espírito, e ele virá. E quando ele virá, os 4 ventos da terra, eles vão soprar, e todos esses ossos, todos eles vão se levantar, e a carne foi começando a surgir naqueles esqueletos. Aleluia. E carne foram se juntando, e os nervos foram se juntando, e ele vendo todo o processo de uma formação humana. Ele foi vendo aquilo sendo formado, pessoas vivas, e de repente aquele exército estava de pé, mas ainda faltava alguma coisa para que a obra de Deus fosse realizada. E então ele fala: receba agora, sopra sobre ele o meu espírito. Aleluia. E quando eles recebem, então agora eles se tornaram o exército de Deus vivo. Aleluia, Deus. Deus estava fazendo um grande milagre na vida daquele povo. Ainda que eles não estavam observando, eles estavam se considerando um povo, um exército falido, um povo vencido, sem esperança, vivendo longe da sua terra, da sua pátria, sendo escravo, exilado na Babilônia. E Deus então estava observando tudo na vida deles e vendo a reclamação, como eles estavam se comportando ali literalmente, como se estivesse como um sepulcro, como vidas mortas, sem espírito. Aleluia, meu E Deus. Deus então
chama Ezequiel e fala para ele: olha, vocês não estão vencidos, vocês não estão desprezados, vocês não foram abandonados por mim, vocês estão aí com um propósito, porque agora eu vou tirar vocês daqui e vou levar para a minha terra, aonde eu prometi vocês, para a terra de vocês, e lá vocês serão abençoadíssimos novamente, porque eu sou Deus, eu sou o Senhor que te falei. Irmãos, quantas vezes nós perguntamos, Deus pergunta, ô filho do homem, você acredita nisso? Quantas vezes Deus está falando para nós hoje também? A nossa esperança às vezes já faliu, já morreu, já perdemos essa esperança, às vezes dentro de nós, por algum motivo, alguma coisa que nos entristeceu, mas Deus sempre Ele está falando conosco: recebe o meu Espírito, recebe o meu Espírito e viverá. Deus trará de volta a nossa esperança, ainda que passamos por momentos tão difíceis, como se estivesse realmente num vale de ossos secos, na condição de um vale de ossos secos, mas o Espírito de Deus, Ele vem sobre nós e nos dá vida, e dá vida em abundância. Ezequiel, eu imagino naquela visão, Ezequiel na situação de um profeta, diante de uma nação grande e eleita de Deus, vendo a situação no exílio, o povo ali chorando, não tinha templo, não tinha adoração. Parece que Deus estava tão distante que eles não sabiam, porque eles, na época, eles só tinham um lugar que eles adoravam, no templo. E o templo estava onde? Em Jerusalém, muito longe de Babilônia. E eles sentiam falta de louvar, de adorar, de prestar a sua adoração ao Deus Todo-Poderoso. E ali eles sentiam amargamente a amargura do abandono, sendo escravos, sendo maltratados. Irmãos, as feridas muitas vezes nos faz chorar, mas quem tem a cura é o nosso Deus. Aleluia, meu Deus. E muitas vezes, irmãos, Ele abre a ferida e Ele mesmo fecha a ferida. Esse é o nosso Deus. Muitas vezes, irmãos, Ele permite que aconteça coisa em nossa vida para que nós possamos nos despertar desse sono. Deus, Ele disse em Mateus: eu sou Deus dos vivos e não Deus de morto. Aleluia! Se estiver morto, Deus faz reviver para que possa glorificar o nome do Senhor. É esse Deus que fala conosco todos os dias, está em nosso meio. Aleluia! Muitas vezes nós sentimos nessa condição, mas Deus todos os dias, através da sua palavra, Ele tem falado para nós: ergue-te, põe de pé, porque eu vou falar com você. O desânimo, às vezes, bate forte em nossa vida, mas o Espírito Santo, sempre Ele está nos falando, nos advertindo a todo momento: não desanima, eu vou levantar você. Pode ser, na condição que você estiver, você não permanecerá nessa condição, porque você foi um escolhido, você é uma escolhida de Deus, e o meu Espírito, Ele habita em você para que você permaneça vivo, vivo na presença de Deus. Eu vejo, irmãos, com meus olhos da fé, como Ezequiel via quantas e milhares de pessoas ali, naquele momento que Deus fala
aquele exército se põe de pé, ele então revela: essa, Ezequiel, é a condição que está vivendo o meu povo. Agora, como profeta, você vai literalmente e fala para Israel estas minhas palavras. E Ezequiel, irmãos, cumpridor da mensagem, cumpridor da sua incumbência, ele enfrentava muitas vezes esses grandes desafios. Porque, irmãos, pregar para pessoas desmotivadas, como esse povo estava ali no cativeiro, irmãos, não era fácil, porque não havia, humanamente falando, uma solução, não havia uma perspectiva de vida para eles mais. Por isso que eles se consideravam como mortos, ossos sequíssimos. Sabe o que é um osso sequíssimo? Você já viu aqueles osso que fica jogado aí no animal e ele fica, vai passando anos e anos e ele fica branquinho, né? Ali, irmãos, é porque realmente já está deteriorando. A condição espiritual daquele povo estava naquela situação. E Ezequiel chega para aquele povo e diz: olha, ouve a voz do Senhor, ouve a palavra do Senhor. Deus vai tirar vocês deste cativeiro e vai retornar vocês para a terra a qual nos pertence. Sabe, irmãos, vamos trazer para nós. Nós estamos passando por grandes circunstâncias nesta vida. E nós somos profeta de Deus no sentido de pregar. Profeta é aquele que fala a palavra de Deus. É aquele que fala: Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva, Jesus transforma o homem numa nova criatura. Esse é o profeta que profetiza: Jesus te dá vida, ainda que você se considere morto, mas Jesus te dá vida através da palavra. Você é o profeta, nós somos profeta desses últimos dias, para dizer ao mundo que realmente ouve a palavra de Deus e clamar pelo Espírito para que possa entrar na vida dessas pessoas e trazer vida a elas. Muitas pessoas não se consideram como vivas, elas são robôs ambulantes. Anda, fala, faz tudo, mas é como se estivessem mortas. Mas Deus quer trazer vida. E é através de você, irmão, é através de nós que Deus quer trazer vida a este mundo que está na condição de ossos secos. Fala para este povo que o meu Espírito fala que eles vão reviver. Fala para esse povo que eu curo, que eu faço milagre. Fala para esse povo que eu levanto aquele que está caído. Fala para esse povo que eu vou dar eles um lugar eterno, onde a paz, onde o amor, onde tudo é fiel e verdadeiro. Onde tudo é real. Fala para esse povo desses últimos dias que eu sou o Senhor, e a minha palavra tem poder para restaurar. A minha palavra tem poder para tirar essas pessoas da onde elas estão e trazer a presença de Deus. A vida, irmãos, a qual Ezequiel profetizando ali, ele via, ele sentia os ossos se batendo e se mexendo, e de repente ele via o corpo humano formado, e de repente ele viu pela palavra todo o exército de pé em prontidão. Em prontidão. Deus está, irmãos, eu creio que nesses momentos finais da igreja aqui na terra, é o momento mais crucial para a igreja, é o desafio maior.
Eu falo que ali, irmãos, dentro daquela visão, foi um dos maiores avivamentos que aconteceu na vida do povo de Israel. E Deus disse que o avivamento que vai acontecer nos últimos dias será maior. A glória, a segunda glória será maior do que a primeira. Glória a Deus. Deus vai trazer, irmãos, Deus vai trazer milagres na vida de muitas pessoas. Eu não acredito que aquele homem, eu não acredito que aquela mulher aceitou a Jesus e hoje é um servo de Deus. Eu não acreditava de forma alguma, mas isso é que Deus faz, o impossível. Como Ezequiel falou: Senhor, tu sabes, se o Senhor quiser fazer, o Senhor tem poder para fazer. E Deus vai fazer, irmãos, através de você, através de nós. Deus vai fazer. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente prega, mas às vezes a gente tem aquela desconfiança: será se Deus vai fazer? Não, irmãos, não colocamos dúvida no poder de Deus. Não podemos colocar dúvida. Nós temos que crer. Deus, eu creio que o Senhor é poderoso para levantar, para restituir a vida a esta pessoa. Por mais que ela está lá no fundo do poço, eu creio que o Senhor pode levantar essa pessoa. E Deus vai levantar. Profetiza. Profetiza é falar. Fala para essa pessoa em nome do Senhor e Deus honrará a sua palavra. Quantas vidas, quantas pessoas, eu creio, eu vou dar um testemunho rápido. Quando eu vim para Jesus, eu tinha uma pequena dúvida. No mesmo dia que eu aceitei a Jesus, eu já falei aqui, eu fiz um propósito com Deus. Eu quero ver a minha esposa e meus filhos salvos. Falei com Deus ali na mesma hora que eu aceitei a Cristo, ali eu falei com Deus. Só que eu tinha uma dúvida. Meu Deus do céu, minha esposa, ela rasgou minha Bíblia, ela tinha raiva. Se ela viesse um crente, ela desmaiava. Ela não gostava. Ela odiava. Mas eu sei, Deus, eu sei, mas sei é que eu sei. Sabe o que é? Um pé na frente e outro atrás. Um pouco de dúvida. Mas a minha esperança foi crescendo. Deus foi aumentando a minha fé. E foi tirando a desconfiança. E foi colocando aquela esperança. E não demorou muito tempo. Com menos de 2 meses, Deus já tinha salvado ela. Deus já tinha salvado ela. Sabe, irmãos, para a glória de Deus, nós batizamos no mesmo dia. Batizamos no mesmo dia. E para a glória de Deus, estamos até aqui. O Senhor está conosco. Há quase 40 anos por aí. Deus nos sustenta com sua graça. Sabe, irmãos, não podemos duvidar do poder da palavra de Deus. Se Ele nos mandou, não é porque Ele vai mandar, Ele já mandou. Toda a ordem de Deus já foi passada para a igreja. Toda a ordem de Deus já foi passada para cada um de nós. Ide e fazei discípulo, pregai. Prega a minha palavra, o resto deixa comigo. Eu sou incumbido de fazer a conversão através do Espírito Santo. Deus é quem converte o homem. Nós pregamos, a palavra de Deus chega e ela tem poder para fazer a mudança na vida desse homem, para que a fé venha através da palavra. E quando a fé chega, o Espírito Santo de Deus faz a obra, ele conclui essa obra. Então, irmãos, Ezequiel, ele não hesitava de fazer aquilo que Deus mandava, por mais difícil que parecia ser, ele fazia. Um dia, Deus me deu uma visão semelhante a essa. Eu ainda novo convertido, e Deus me levou num lugar, um centro de macumba, com um prostíbulo junto, literalmente conhecido.
Deus me levou até ali. Quando eu cheguei ali, muitas pessoas que eram dali, da minha época, me conheciam, literalmente. E quando eu chegava nessa visão, das pessoas, um dos donos ali, chegou para mim e falou assim: o que você faz aqui? Eu falei: eu vim trazer a palavra de Deus. Tinha uma dona que era um prostíbulo, o outro do outro lado, e o centro, que era tudo ligado ao outro, lá junto. Aí, de repente eu falei: eu vim trazer a palavra de Deus para vocês. E quando eu me pus no meio, vem 4 pessoas, todos de branco, vestidos com a roupa do centro. Alguns que já viram como são as rouponas brancas, com aqueles negócios, né? Vieram e parou diante de mim. E me veio, olha para você ver como Deus me fez ver. E me veio aquele medo, porque eles eram muito famosos aqui em Trapora como pai de santo. E quando eles chegaram na minha frente assim, a voz de Deus falou comigo: olha para trás. E eu pus aquela dúvida no meu coração. Eu pensei em sair para trás, né? E embora. No meu pensamento. E quando eu tive aquele pensamento, Deus falou: olha para trás. Quando eu olhei, irmão, eu estava como uma noiva, de véu e vinal. Ia lá longe. Naquela hora, irmão, mas me veio um poder que eu levantei as mãos assim para eles assim, e todos se enjoelharam e começaram a gritar e chorar, e ali Deus fez a obra, em visão. E eu acordei, chorando, igual a criança. Sabe, irmãos, e eu pregava, e eu não deixava. Eu fui lá, passei, preguei para todos esses pessoal. Eu pregava para eles, eu falava do amor de Deus. Olha, eu creio que só Deus sabe. Muitos se converteram, muitos se tornaram obreiros da casa do Senhor. Porque, irmãos, para nós parece ser muito difícil você ir. Eu tenho medo. Muitas pessoas diziam: eu tenho medo de ir em tal lugar pregar para um espírita, pregar para um maçom, pregar para quem seja for. Irmãos, prega para grandes e pequenos. Não importa a pessoa, seja ela quem for, nós temos a autoridade dos céus para fazer isso. A palavra de Deus é poderosa. Não está em mim simplesmente, mas está em mim na pessoa de Cristo Jesus. Esse poder não é nosso, é de Deus. E é por isso que nós precisamos fazer aquilo que Ele determinar que nós devemos fazer. Seja essa pessoa quem for. Eu preguei com o padre. Preguei. Todo mundo aqui, acho que a maioria dos velhos aqui conheceu ele. Deus mandou eu pregar e eu preguei. E foi ele que batizou minhas meninas quando era pequenininha. E depois eu batizei as meninas em nome de Jesus. Sabe, irmãos? E ele me ouviu. Ele me ouviu. Não me, entendeu? Como padre, bem respeitado, aqui de fora. O Frei Teodoro. Quem conhece ele? Conheceu o Frei Teodoro. Sabe, irmãos? Então, assim, nós devemos pregar. Simplesmente pregar, profetizar. Porque se nós não falarmos, irmãos, as pedras vão clamar. E muitas vezes a gente fica esperando Deus mandar. Irmão, Deus mandou uma vez, pronto, acabou, basta. Não precisa ele ficar repetindo. Deus falou, acabou. É fazer, simplesmente cumprir o intuito de Jesus. Os profetas, eles não tinham isso. Muitas vezes, eles tiravam prova, tiravam dúvidas, mas eles não hesitavam em fazer aquilo que Deus mandava. Nós também não, irmãos. Agora, principalmente nós. Jesus disse: eis que estou convosco até a consumação do século. Se Ele está conosco, a quem tem mais? Para quê? Irmãos,
Muitas vezes a gente quer fazer da nossa forma. Ah, mas eu vou pregar para aquela fulana, porque o fulano é assim, é assado, aquela pessoa é assim, é assim. Não, irmão, não olha para quem ele é. Não olha. Simplesmente profetiza para ele que Deus e a palavra tem poder de mudar a vida daquele homem. Não importa quem ele seja. É falar que Deus tem poder para dar vida àqueles que estão mortos. Quando o profeta então chega para o povo de Israel e começa a anunciar, fala: olha, vocês perderam as suas esperanças, vocês estão sentindo inúteis, vocês estão sentindo derrotados, vocês estão sentindo como se nada, se ninguém fosse. Mas lembre-se que Deus, o Deus Todo-Poderoso, é o seu Deus, e Ele te fez uma promessa. E Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Vocês voltarão para a sua terra em paz, em segurança, e viverão. Deus tem para nós essa palavra. Nós estamos aqui, mas Deus tem uma promessa para nós. Vocês têm um lugar especial, um lugar que já está pronto, reservado para você naquele grande dia. Não temas, não preocupes, porque a minha palavra jamais passará. Passa os céus e passa a terra, mas as minhas palavras se cumprirão na vida de vocês. É esse Deus que nós servimos, irmãos. O seu sonho, a sua esperança, sabe? De ver a sua família, de ver aquele ente querido nos pés de Jesus, servindo a Jesus. Não deixa morrer essa esperança. Continua com essa esperança viva, crendo que Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. Aleluia, Jesus. Muitas vezes, irmãos, tem um testemunho de um irmão e a esposa dele orou por ele mais de 40 anos para ele ser salvo. E Deus recolheu ela, e ele ainda não era salvo. Ela não viu, mas passou mais alguns anos, ele se entregou a vida para Jesus e está salvo. Aquele que permanecer até o fim será salvo. A sua oração, o seu desejo não é vão no Senhor. Jamais Deus decepciona os filhos seus. Às vezes Deus permite que nós passamos por situações, mas é para que nós possamos ser moldados, sabe, irmãos, provados como ouro no fogo. Porque, já pensou, irmãos, se servíssemos um Deus que não fosse fiel, nós estávamos todos perdidos. Mas não, nós servimos um Deus fiel. E esse Deus que nos fez essa promessa, é esse Deus que nos tirou lá daquele dia, que você lembra onde você estava, e Deus foi lá e te resgatou com sua mão poderosa, e trouxe você, e permanece você, firme no propósito, até aquele grande dia. É esse mesmo Deus, irmãos, que tem essa promessa para mim, para você e sua família, nos seus familiares. É esse mesmo Deus. É esse mesmo Deus. Oh, irmãos, é muito doído quando a esperança acaba. É como se realmente, irmão, você sente morto. Você sente morto, é o que eles sentiam, mortos. Mas quando a palavra de Deus, ela chega na vida de uma pessoa, ela traz vida. Ela traz esperança. Ela traz, irmãos, alegria de viver. Ela traz prazer de viver. Ela traz contentamento para as nossas vidas. A situação que hoje nós
Não cesse de profetizar, porque o vale está diante de vocês. Quantos e quantos estão ali e precisam ouvir a voz do Senhor? E ela vem pelo intermédio do profeta, que somos nós. E quando você profetizar, Deus vai cumprir com sua palavra. Eu vou trazer o fôlego de vida. Eu vou trazer vida a esses vales, a esses que estão aí sequíssimos, a esses que estão aí já sem esperança nenhuma. Eu vou trazer a vida a todos eles, e você vai ver, e junto com eles você vai glorificar o nome do Senhor. Sabe, irmãos, é isso que nós devemos fazer. Aleluia. É isso que nós devemos fazer como profeta de Deus. Falar, falar e não cansar de falar. Falar a palavra de Deus. E é isso que Deus espera de mim e de você. Não pode ser amanhã, tem que ser hoje. Não pode ser depois, tem que ser agora. Por quê, irmãos? É como nós falamos na escola de manhã. O amanhã só pertence um, que é Deus. O hoje, até aqui, ainda nós temos a oportunidade. Deus quer resgatar, Deus quer trazer vida, e vida em abundância a todos nós. Deus quer trazer vida e vida em abundância a todos nós. E que Deus possa, irmãos, continuar nos abençoando, trazendo cada dia mais esperança ao nosso coração, acrescentando a nossa fé nesta palavra que é fiel e verdadeira, acreditando que o poder de Deus age por intermédio de cada um de nós. Vamos nos colocar cada dia na posição de um servo fiel ao nosso Deus, para que Ele possa, o poder dele ser manifestado através da nossa vida. Amém, irmãos? Amém. Quando você chegar diante desse vale, não se esqueça: Senhor, Tu sabes, o Senhor pode. Eu vou falar e o Senhor vai fazer acontecer o milagre. Amém, amém, irmãos? Vamos ficar em pé. Louvado seja Deus. Vamos todos numa só voz dizer: eis-me aqui, Senhor. Louvado seja Deus. Tem alguma aviso, pastor? Não. Então vamos fazer mais uma oração, para que Deus possa nos conceder cada dia mais da sua graça e do seu amor. Amém? Você, talvez, você está com algum problema, digamos assim. Talvez você está com enfermidade, ou alguém que você conhece está com enfermidade e precisa de um milagre. Nós vamos interceder, e quem sabe, se for da vontade de Jesus, Ele vai lá, Ele manda a ordem, e o anjo vai lá e cumpre a sua missão e cura essa pessoa nesta hora. E se tiver aqui também, Deus cura aqui também. Amém? Se tiver aqui, Deus cura qualquer pessoa, eu não sei, qualquer enfermidade. É a vontade de Deus agindo através de nós e da nossa fé. Amado Deus, querido Pai que estás no céu, diante do Senhor, meu Deus, nós colocamos como Teus filhos, como Teus servos, para falar a Tua palavra, segundo a Tua vontade. Ó meu Deus, queremos apresentar ao Senhor aqui pessoas, meu Pai, que estão às vezes desesperançosas, pessoas que às vezes, meu Pai, perdeu todo aquele entusiasmo, perdeu aquela confiança. Ó meu Deus, às vezes, meu Pai, foram jogadas no lago, às vezes foram jogadas no poço, às vezes foram jogadas, meu Deus, num vale, mas o Senhor é o Deus que restaura, é o Senhor que restitui. Deus, nesta hora, meu Pai, coloque as Tuas mãos de poder. Ó Senhor, quantas pessoas se encontram neste momento enfermo, ali, meu Deus, acamada, num leito, num hospital. Ó meu Deus, o Senhor tem poder para curar esta pessoa desta enfermidade. Não importa que enfermidade é essa, seja qual ela que for, o Senhor é poderoso para curar. O Senhor também é poderoso para tirar tudo aquilo, Pai, que impede os Teus filhos, as Tuas filhas, este homem, esta mulher, de chegar a Teus pés. O Senhor é poderoso para
vida, nos direcione a cada dia mais na presença do Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, ilumina cada mente, cada coração, enche do teu amor, enche do teu poder, para que possamos, meu Pai, representarmos ao Senhor nesses últimos dias, que nós possamos ver milagres acontecendo, que nós possamos ver alma salva pelo poder da tua santa palavra. Ó meu Deus, toma em tuas mãos a direção das nossas vidas. Ó Deus, leva-nos em paz, em segurança aos nossos lares. Nos dê uma semana abençoada na tua presença, e tudo o que viermos a fazer seja feito para a honra e para a glória e para o louvor do teu nome. Ó meu Deus, nós te pedimos em oração, hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O amor de Deus, nosso Pai, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos, agora e para sempre. Todos dizem amém. Deus abençoe.